Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia para você que sintoniza o programa Manhã Boa Nova desta sexta-feira, 12 de outubro de 2018. Nós estamos aqui trazendo um ótimo feriado para você com muita notícia, informação, espiritualidade e alegria para começar bem a sua manhã. Hoje é feriado, então o programa é gravado, mas você pode passar um e-mail para nós dizendo aí todas as suas opiniões, os seus comentários e fazendo uma pergunta também. O endereço é ouvinte@radioboanova.com.br. Participe sempre aí com as suas mensagens. Eu, Vanessa Cavalcante, te desejo um ótimo dia e já trazendo aí os destaques de hoje, né? Vamos falar de uma pesquisa de uma aluna brasileira que fala sobre o lixo e essa pesquisa foi premiada e também vamos falar aí como que vai acontecer, porque foi até para os Estados Unidos. E a jovem, ela descobriu uma possível solução com materiais recicláveis. Isso mesmo, vamos falar tudo aí de 12 de outubro, né, o Dia das Crianças também, e do workshop, o segredo do autoconhecimento, a chave para a sua felicidade, que vai acontecer dia 10 de novembro, das 9 às 16 horas, em São Paulo, trazendo sempre aqui os nossos convidados, comentaristas aqui nos nossos estúdios, ele que é presidente do GEMB, o Grupo Espírita Manuel Bento, Edson Figueiredo de Abreu, bom dia. Bom dia, Vanessa, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui, hoje numa sexta-feira, né? O bom de fazer gravado, Vanessa, é que a gente fala as coisas, aí os ouvintes vão perguntar e outra que vai responder, entendeu? A gente não tem responsabilidade com a resposta. Não, você só fala, só joga aí. A gente joga o pepino para outro. É bom isso. Você que esteve ontem, né, na quinta, agora hoje na sexta. Bom estar sempre aqui com a gente, né, vamos ter uma overdose aí de Edson. Overdose de Edson. Bem-vindo mais uma vez. Prazer. E hoje nós temos uma convidada, ela é coordenadora do Ambulatório de Deficiências das Casas André Luiz, Cristina Roba. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, as pessoas que nos assistem. Estamos aqui para contribuir, que vocês tenham um bom feriado ao lado das crianças, porque afinal hoje é dia delas, né, gente? Verdade. Há quanto tempo você trabalha nas Casas André Luiz? Eu já estou nas Casas André Luiz há 7 anos. 7 anos. 7 anos. Que bom. Bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada, Vanessa. Vamos ter mais assuntos daqui a pouquinho, conversar com os nossos comentaristas, mas primeiro nós temos o Você Sabia aqui no Manhã Boa Nova. Vamos então iniciar com as informações deste quadro. Vamos lá. Olá! Você sabia? Com Celso Santos. Olá! Estamos falando sobre consumismo e no quadro de hoje, consumismo e meio ambiente. Você sabia que o consumo excessivo leva ao acúmulo de objetos e ao excesso de lixo? Com isso, muitas pessoas acabam descartando estes objetos em qualquer lugar. E aí que está o quê da questão. Os problemas gerados pelo descarte inadequado de lixo são muitos e geralmente visíveis. Para você ter uma ideia, na maioria dos casos, eles resultam nas agressões ambientais e até como uma questão sanitária que coloca em risco a saúde pública. E o mais complicado desta situação, o fato mais surpreendente é que, justamente quem mais sofre e reclama com a sujeira, também é responsável por provocá-la. Precisamos nos conscientizar sobre este assunto e ajudar a salvar o planeta. Na próxima semana, falarei sobre mais um assunto importantíssimo para o nosso conhecimento. Ótimo final de semana, forte abraço e até segunda. Você Sabia está de volta na próxima segunda-feira e vamos falar aí agora de uma aluna do Pará. Ela conquistou uma credencial de um estudo na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, com o trabalho Utilização de Lixo na Fundação de Casas na Amazônia. Problema ou solução?
Franciele Barbosa, de 16 anos, é estudante do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Professora Ernestina Pereira Maia, no município de Moju. A pesquisa científica rendeu a ela 9 prêmios durante a Feira de Ciências e Tecnologia, a FEBRACE, deste ano, realizada em São Paulo. O projeto de pesquisa de Franciele surgiu nos primeiros dias de ensino médio em 2017. Ela ficou intrigada com a reclamação de alguns moradores da cidade de Moju, que sentiam um forte cheiro de gás nas residências. As casas também apresentavam rachaduras no chão e nas paredes. Sem nenhum recurso, mas com o apoio da professora Daniele, ela descobriu que 75% das casas na cidade tinham sua fundação feita com lixo, para não terem condições de acesso a materiais da construção civil. A jovem descobriu uma possível solução com materiais recicláveis. O uso de caroços de açaí carbonizados misturados com argila poderia funcionar como uma solução resistente para as fundações. Agora, Franciele pede ajuda para arrecadar R$15 mil por meio de uma vaquinha na internet. Para ir a São Paulo, Franciele, a professora que orientou o projeto, Daniele Siqueira e a comunidade da escola fizeram ações de mobilizações, rifas e também elas fizeram vendas de lanche na cidade, mas que não foram suficientes. A professora teve que custear do próprio bolso R$2 mil só de passagens. Daniele espera que a campanha de arrecadação via internet sensibilize as pessoas a colaborarem com a pesquisa e diz que, apesar de todas as dificuldades, é gratificante apoiar a jovem neste processo. Exemplos como o da Franciele mostram que os espíritos que estão reencarnando vieram para mudar o planeta, Edson? Eu acredito que sim, Vanessa. Se nós observarmos, ou a gente até buscar um entendimento espírita sobre os reencarnes, né, nós vamos ver que existe esse tipo de interferência. E se você pega a história específica dessa menina, é uma coisa linda. Eu fico até emocionado quando você começou a ler, porque, veja, é uma menina de 15 anos. Na época ela tinha 15 anos, certo? Sim. Foi em 2017. Lá no interiorzão do Pará, né? Pará, Moju, quer dizer, uma situação bem erma mesmo, né? E a menina se interessou, quer dizer, ela foi pesquisar, ela, naturalmente que ela teve o apoio da professora, que é uma coisa muito importante também, e ela se pôs se interessou pelo assunto, a curiosidade que a levou, né? E descobriu uma coisa que poucas pessoas talvez fizessem. Pegar um caroço de açaí, que também é uma coisa lá da região, né? Carbonizar, misturar com argila para poder criar uma base de sustentação. Interessante, né? Mas você vê, a situação é tão complicada das pessoas que elas usavam lixo como base de apoio, né, para as casas. E a gente sabe que o lixo ele vai acumulando, ele vai formando os gases. É por isso que vinha o cheiro de gás, por isso que vinha essas rachaduras e tal, né? Perigo também, né? Esse perigo de explosão. Nós temos algumas áreas aqui em São Paulo, em alguns bairros aí que tem esse problema. Exatamente. Não sei se... Nós estamos em Guarulhos, na verdade. Em Guarulhos deve ter também, porque lá em São Paulo eu sei que tem algumas regiões lá. Que alguns assentamentos que foram feitos lá em algumas ex-lixões que existiam, que correm o risco mesmo de explosões. Mas, tirando esse fato, né, dessa questão do problema da explosão, vamos pegar a questão do espírito em si. Veja, é um espírito que está habitando o corpo de uma menina, né, que a gente sabe que num país como o nosso já é um problema, né? Em função certo preconceito. Né, dos preconceitos, do acesso à informação, do acesso ao estudo, do acesso ao trabalho e por aí afora. Sim. 15 anos de idade que de repente se desperta para uma curiosidade dessa, levada pelo ensino, né? E descobre uma coisa dessa fantástica. Eu acho que tem mais é que incentivar ela e ajudá-la, viu, nesse processo de conseguir o dinheiro aí, para ela conseguir fazer essa... Ela vai para os Estados Unidos, é isso? Estados Unidos, Aí, Los Angeles. E o que mobiliza também é a preocupação dela com essa população, né? Então, isso também tem que ser levado em conta, né? Essa coisa nobre de se voltar ao outro. É isso aí. Né? Que Pensar espírito no é esse? próximo, né? Isso. Que espírito é esse que habita o corpo da Franciele, é o nome dela? Franciele. Da Franciele.
Pois é. Anciele Barbosa, 16 anos. Que bonitinha, né? É. Uma grande missão para esse espírito também, né, Cristina? Com certeza, com certeza. E que está num caminho do bem aí, né? Auxiliada pela professora, que também tem aí Tem. sua porcentagem aí de participação e a sua missão aí, né? É isso aí. Você Nesse sabe contexto. que eu acho interessante? Que eu gosto muito do nosso programa aqui, porque a gente traz umas notícias diferentes, né? Desse tipo aí. São notícias que são motivadoras. Bacana Tá? demais, realmente. E o mundo está precisando de mais notícias assim, né? De notícias motivadoras, notícias que mostrem que nem tudo é polarização de um contra o outro, né? De esquerda com direita, e que existe realmente algumas coisas interessantes acontecendo, só que as pessoas não estão dispostas a prestar atenção. Né? As pessoas estão mais preocupadas em entrar nessas polarizações e esquece que existe tanta coisa boa acontecendo. É verdade. Muita coisa boa como muita essa, né? É. A gente precisa olhar mais para isso. É isso mesmo. Agora, na questão da escola, a escola ela pode ter um fator aí primordial para essa mudança social, Edson? Eu acredito muito. O problema é que eu não sei, Vanessa, em que momento da nossa história a gente se perdeu um pouco nessa questão, né? Eu lembro que na época que eu estudava, e olha que faz tempo, tá? Não, imagina, Não você parece é novo. muito, mas faz tempo. Na época que eu estudava, a gente tinha umas matérias diferentes. Sim. Pô, a gente aprendia francês e inglês na escola, a gente aprendia química, física, a gente aprendia tantas coisas interessantes, né? E depois, com o tempo, isso foi se perdendo um pouco. É verdade. Então, às vezes você precisa... graças a Deus, existem professores que amam de fato a profissão, né? Eu imagino que a Daniele deve ser uma dessas, né? Essa professora aí, dúvida. que ame de fato a Veste a profissão. camisa mesmo, Vestiu né? a Que camisa, enxergou incentiva a isso. criatividade, né? Enxergou na menina ali algo, né? Ela falou, puxa, vou incentivar Diferencial, isso aí. Porque, na verdade, a função do professor é essa. Não é dele se colocar ali como aquele que sabe que vai ensinar, mas aquele que propicia ao aluno a descoberta, né? A ele se interessar em buscar as respostas, né? E aí o professor só, na verdade, conduzindo ali, né? isso, dando as Exatamente. informações necessárias. Sim. A gente já falou um pouco disso no passado, né? Em alguns outros programas. Quando as pessoas amam, quando as pessoas gostam do que fazem, não importa o que elas estejam fazendo. Né? Elas vão dar toda a sua energia, né? Todo o seu carinho, seu amor, sua atenção para aquilo. E aí você tem o dom, independentemente do que você faça, de despertar nas pessoas o melhor. É isso que eu vejo nessa professora aí. Exatamente. Você, qual a sua formação, Cristina? Eu sou psicóloga, administradora de empresas e tenho algumas especializações aí, né? Fiz especialização em neuropsicologia, psicomotricidade. Tenho aí algumas formações que complementam aí o meu trabalho, né? Verdade, lá nas casas André Lá no Luiz. ambulatório das casas André Luiz. Você falou uma coisa para mim que é redundante. Administrador e psicólogo. Sim. Tem tudo a ver. É mesmo, é Nada sinônimo. a ver. Eu comecei pela administração de empresas e depois a minha carreira foi fluindo, eu fui para a área de RH e aí eu fui sentindo outras necessidades e fui me aventurando. Como você vê esse papel da escola, a importância, Então, né, desse o papel projeto? da escola, né? Eu vejo a escola como uma referência, né? Uma referência muito importante. E um mediador aí de possibilidades, né? Ela, como o Edson disse, ela está lá para conduzir, para incentivar, para apoiar as coisas que para a sociedade farão diferença, né? E que a escola não pode se fechar no mundo dela apenas e achar que ela é suprema, que ela é autossuficiente daquele espaço, porque na realidade esse papel vai muito além, né? Ele vai muito além, a contribuição da escola tem que ser, antes de mais nada, com aquele indivíduo, com aquele ser, com a sua família, mas além disso, a sociedade, né? Ela tem que promover atividades que favoreçam que esse indivíduo seja melhor a cada dia. Exatamente. Como que nós podemos encarar a educação
do ponto de vista espírita, Edson? Então, o problema é que a sociedade em si não enxerga o ser humano como um espírito. Né? São poucos aqueles que têm essa visão. Né? Até nós mesmos, espíritas, às vezes nós não nos enxergamos como espíritos. Né? A matéria em si, ela exerce uma influência tão grande na gente que a gente esquece desse fato. Né? Fala mais alto. Então, falta um pouco essa visão do ser integral, vamos assim dizer, né? De ser olhado como pode chamar de alma, vai. Vamos chamar de alma, né? Que a existência da alma, por que aquela alma está aqui. Se as pessoas parassem para observar mais, Vanessa, até um professor mesmo em sala de aula, ele teria que ter a capacidade de saber as diferenças, né, dos seus próprios alunos, porque nem todos são iguais. Eles podem ter as mesmas idades, mas são diferentes nas suas necessidades, né, nas suas capacidades e por aí afora. Então, eu sinto que o ensino falta um pouco disso, de enxergar o aluno de acordo com a sua capacidade em si. Hoje se separa por faixa etária, na verdade deveria se separar por faixas de capacidade. Sim. Então teriam que ser feitos aí alguns testes. Eu não sou nem psicólogo, eu estou falando de uma coisa que não é do meu assunto. Mas é ambulatório é assim. Mas é a minha visão de enxergar as coisas, tá certo? Se você para pensar que você tem um espírito encarnado e esse espírito já teve experiências anteriores, a idade em si não vai determinar o grau de capacidade deles. O que vai determinar é essa capacidade anterior que ele já adquiriu, tá certo? Eu vejo algumas coisas meio erradas nesse sentido, mas até mesmo dos próprios lares. Né? Começa em casa, né? Começa em casa, porque tem muita gente que acha, eu educo meus filhos por igual. Espera aí, se educa por igual, tem alguma coisa errada. Né? A educação do lar ela tem que ser uma, por exemplo, as regras e tal, elas têm que ser umas. Mas a forma de aplicar essas regras, elas têm que ser diferentes de um para outro. Porque os filhos são diferentes. Para um você vai falar de um jeito, para outro você vai falar do outro. Verdade. Tá certo? Então, está faltando um pouco essa visão. Está faltando, na verdade, a sociedade descobrir que somos espíritos, entende? Pode chamar de alma, se quiser. Que somos almas encarnadas, né? E por ser almas, aí tem uma outra questão. Tem uma dificuldade também das pessoas aceitarem o fato de nós já termos reencarnações passadas. Tá certo? Mas uma simples observação faria as pessoas pensarem de forma diferente, porque mesmo nos próprios lares, se você olha um filho, né, às vezes gêmeos, univitelinos, que são idênticos na aparência, mas de caráter, de condição, de forma de ser emocional, de sentir as coisas, diferentes. Ali já demonstra que existe uma alma diferente da outra. Nós já tivemos uma participação de um ouvinte que disse isso, que os netos dele são gêmeos, têm 10 anos, e eles são totalmente diferentes, assim, na questão até de índole mesmo, sabe? Então. E a gente achou bem tá aí, a maior prova, uma das provas da existência do espírito e de que ele já teve vidas anteriores é justamente essa, porque se eles nascessem 0 quilômetro ali e recebendo o mesmo tipo de educação, eles seriam iguais. O fato de serem diferentes demonstra que existe algo antes. Então, o dia que a sociedade enxergar isso, você pode ter certeza que o ensino vai mudar, a forma de abordagem, a forma de enxergar o ser humano, né, também vai mudar. Não só para o ensino, para uma série de coisas, tá? Até para o campo da saúde. Nossa, vai influenciar. É bem complexo, né, Edson? Como que é lá no ambulatório essa questão, Cristina? Então, no ambulatório é exatamente da forma como você falou, Edson. Nós avaliamos cada um dentro da sua individualidade e dentro das suas potências, né? Não colocamos por idade, né? Colocamos pelo potencial que aquele indivíduo tem em fazer novas conquistas, em desenvolver novas habilidades, mas não pela idade, né? Investimos naquilo que ele tem de potencial para oferecer. Porque seria muito injusto que nós colocássemos todos dentro da mesma faixa lá de condição, sendo que são diferentes, né? Trazem características muito diferentes, né? É verdade.
Então, Você sendo espírita, você acha que isso traz um diferencial também lá? Vocês trazem ensinamentos? sim, Como que é sim, essa questão? sim. Eu acho que desde o acolhimento, né, a nossa forma de fazer já é diferente e é reconhecida por todas as famílias. É a primeira coisa que elas falam, eu nunca fui tão bem acolhida Que bom. como eu estou sendo aqui, né? Esse é um comentário universal dentro daquele espaço, né? E então só essa demonstração de acolhimento já é uma forma diferente de receber cada um deles lá, né? E as famílias, temos lá conosco também o apoio fraterno, uma vez por mês, está lá para dar o apoio para essas famílias, trazendo palestras voltadas a assuntos familiares, né? Então, é uma forma de nos fazermos presentes dentro da vida de cada um lá. Verdade. E qual a idade que é atendida lá? Lá, não tem idade, Não tem. Vanessa. Geral. É idade mental, na verdade, né? Não, eles Não? chegam a partir de 0 anos, muitos ainda sem um diagnóstico, né, da deficiência, porém crianças que tiveram alguma intercorrência durante o parto e que os pediatras já encaminham para ser feita uma estimulação precoce, ou seja, antes de ser evidenciado qualquer problema. Então, nós já recebemos eles desde recém-nascidos, né? E temos lá 50, 60 anos que estão lá conosco. Vocês atendem. Atendemos. Que bacana esse trabalho, né, Estão lá. Edson? É fantástico. Muito bom. E uma das coisas que me chamou a atenção é na acolhida que é feita, porque, por exemplo, está chegando um recém-nascido, né? A acolhida para o recém-nascido ela vai ser maravilhosa, mas os pais é que têm que se sentir acolhidos nesse caso, né? A família está um Porque pouco o pai já vem, fragilizada. o pai, a família já vem meio traumatizada ali. Puxa, Nós o que está chamamos acontecendo com o meu isso de bebê, luto. né? Então, Né? Então, precisa receber um acolhimento. fantástico. E lembrando que tem uma diferença aí nas casas André Luiz, né? Que lá é um local onde eles residem, os pacientes, Sim, e tem a diferença do ambulatório, né? Sim. Que vamos passar isso aí para os ouvintes. Então, no ambulatório, as crianças estão inseridas dentro das famílias, né? Elas, diferente da unidade de longa permanência, onde elas moram lá. Então, algumas visitam suas famílias ou recebem a visita das famílias, mas no ambulatório, o acolhimento é feito inicialmente com a família, porque é muito importante que essa família esteja muito alinhada aos tratamentos, para que ela dê continuidade de tudo que ela aprende ali no ambiente doméstico. Porque lá ela fica conosco cada sessão 45 minutos, 1 hora, e isso na representação do que é uma reabilitação é muito pouco. É importante que ela continue isso em casa, que ela aprenda e que ela esteja muito alinhada e que ela aceite os estímulos que são ofertados ali para as crianças. Que bom. Quais são os profissionais que tem lá? Tem assistente social? Quais? Temos fisioterapeutas, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, dentistas, médico neurologista, enfermeira, assistente social, educador físico, psicólogos, brinquedista. Temos uma equipe enorme e muito preparada para receber essas crianças. Uma missão, assim como o da Franciele, de levar o bem à frente, né, Edson? É isso aí, eu acho que não tem... Vamos voltar de novo, parece que eu vou chover no molhado, mas se você faz com amor, né, eu estava falando aqui, independe do que você faça, tá certo? E nesse caso aí, o amor é essencial. Né? Porque você está, como já falamos aqui, você está recebendo, principalmente os familiares, né, numa situação de incógnita. Puxa, eles carregaram, né, aquela esperança toda, né, de um nascimento, né, que seria, de repente, vem com algum tipo de situação, de algum tipo de problema. Imagine, uma notícia, imagine né? a situação deles. Complicado. Se não houver amor ali, se não houver uma energia de dedicação, acolhimento, né, de acolhimento, fica difícil.
E eu acho que está de parabéns esse trabalho, é fantástico. Excelente. Vamos falar mais sobre isso no programa de hoje, mas daqui a pouquinho, né? Depois do nosso intervalo, que é bem rapidinho, a gente volta já já. Fique por aí.